No dia 16 de março de 2019, a família de Mirna Liliana González Ayala, de 37 anos, denunciou à polícia da cidade de Buenos Aires, na Argentina, que a mulher já havia 2 dias que não dava notícias, nem atendia às suas ligações. As autoridades, então, compareceram à casa de Mirta, que Mirta dividia com o pai dos seus filhos, Valdo Servian Requelme, de 35 anos, localizado no município de 31, na capital. Quando os policiais chegaram, mal se aproximaram da porta da casa e já sentiram um forte odor. Odor este que bem conhecido da polícia, um cheiro que, quando se sente, não se esquece jamais. No mesmo momento, sabiam que algo terrível havia acontecido ali. Imediatamente chamaram a polícia forense. Havia muitas moscas no local e um forte cheiro de desodorante que teria sido usado para disfarçar o cheiro da putrefação. As autoridades ficaram chocadas e aterrorizadas, mas não poderiam abandonar a cena. Eles jamais irão esquecer o que viram. Alguém fez algo horrível com Mirta González e fez todos os seus familiares apontarem para um suspeito. A perícia foi feita no local. Quando desceram para a cozinha, viram um forno elétrico que estava com um cheiro estranho. Ao abri-lo, descobriram que havia muitos restos humanos no meio do cozimento e que havia um vazamento espalhado em todos os lugares. Por isso, não demoraram em confirmar que se trata dos restos mortais de uma pessoa. Quando uma panela com partes humanas cortadas e cozidas é encontrada dentro de uma grande panela, o horror foi indescritível. Foram encontradas mais partes humanas na mesa da sala de jantar, também na pia, todos cozidos. E não acaba por aí. Em um dos quartos havia um odor. Todos os móveis deste cômodo haviam sido desmontados, com certeza para ajudar a encobrir o caso e despistar evidências. No banheiro, havia mais partes do corpo soterrados embaixo do vaso sanitário, na fossa, além de azulejos colocados recentemente. Os policiais retiraram os azulejos e, para espanto e terror de todos, ali haviam mais partes de um corpo. Foram abertos buracos na parede, colocados ali pedaços de corpos e os azulejos instalados logo em seguida. Isso quase seria o crime perfeito. Os policiais subiram por uma escada caracol que levava a um sótão e ali também havia obras recentes. As autoridades retiraram o reboco e lá haviam mais partes de corpo desmembrado, encontrados escondidos dentro das paredes recém-rebocadas. Os inspetores continuaram com seus achados macabros. Dentro de um balde, coberto por um cobertor com manchas vermelhas, encontraram fibras de músculos humanos, com uma faca e um cortador em discos, usados por açougueiros, tudo coberto com manchas vermelhas. Com certeza, essas foram as armas usadas nesse crime terrível e cruel. Pior ainda, você rapidamente entende que o autor do crime primeiro usou a faca e depois cortou o corpo com um moedor. Após concluída a investigação no local dos eventos, as autoridades reuniram todos os restos humanos em uma única sala e, tristemente, tiveram que montar como um quebra-cabeça o que tinha sido um corpo. Foi um trabalho difícil para os envolvidos, mas eles não podiam desistir, principalmente devido ao cheiro que ficou para sempre gravado em suas memórias. Os especialistas disseram que todas as pessoas que participaram da investigação no local tiveram que se retirar de vez em quando para tomar um ar, porque o cheiro era quase insuportável. A princípio, suspeitou-se da quantidade de partes do corpo que poderiam se tratar de 2 ou mais vítimas. Porém, descobriram que se tratava apenas de uma mulher. O corpo encontrado tinha a fisionomia de Mirta González Ayala. Não havia mais dúvidas de que a mulher desaparecida teve sua vida tirada de forma violenta. Barbárie.
Os especialistas inspecionaram e encontraram impressões digitais no vaso sanitário e na sala. O autor deixou várias impressões por toda a casa enquanto manipulava o corpo, o que correspondia ao companheiro de Mirtha e pai de seus filhos. Valdo Riquelme foi rapidamente procurado pelas autoridades. Foi expedido mandado de prisão internacional do principal suspeito do crime. Agora só falta saber, mais importante, por que ele faria isso com a mãe de seus filhos? A família da vítima informou que o sujeito é de nacionalidade paraguaia, era um machão ciumento, preguiçoso, que vivia do dinheiro de Mirtha, que vendia comida e café. Ela também pagava aluguel e até que conseguiu levantar uma casa na Vila 31. Mirtha era uma mulher que sempre conseguiu progredir e sustentar os filhos, mas o relacionamento entre ela e o marido era cercado de violência por parte do homem. Mirtha se cansou dos maus tratos, decidiu se separar de Valdo e se mudar com seus filhos para o Paraguai, onde estava originalmente. Morou por um tempo na casa de sua mãe, mas algum tempo depois voltou para a Argentina e voltou também para a relação com Valdo. O homem se aproveitou ainda mais de Mirtha. Além de não trabalhar, ele pedia dinheiro a Mirtha constantemente para os seus próprios interesses. Mas explorar a mulher financeiramente não era a única forma de violência que ele exerceu contra ela. Ele era muito ciumento e suspeitava que Mirtha estava com outro homem. Cego pelo ciúme irracional, pegando seu celular e verificando constantemente as mensagens que enviava. Ele até formatou o aparelho, apagando assim todos os contatos de Mirtha. Ela sofre tanto com as reações impulsivas e inesperadas de Valdo que toda vez que ela falava ao telefone com alguém e o ouvia se aproximando, desligava rapidamente a ligação para evitar uma reclamação de sua parte. Era tanto o controle do homem que ele não permitia sequer que ela falasse com sua família ou tivesse amigas. Mirtha não aguentou mais. Eles se separaram novamente. Só que dessa vez separados, mas vivendo sob o mesmo teto, dormindo em camas separadas. Os motivos da separação não foram apenas pela violência que o casal sofreu, mas como os dois tinham uma disputa sobre a venda da casa, Valdo queria vendê-la por $1.000 de pesos argentinos, mas Mirtha recusou, alegando que não conseguiria comprar uma casa nova em sua terra natal com metade desse dinheiro e que acabaria na rua com as crianças. Era sua única casa e ela sabia que Valdo não tinha intenção de partir com eles para outro país. Mirtha sabia que ele não estava se importando com seus filhos. Mirtha fez uma denúncia de violência doméstica na delegacia da mulher do bairro, de um casamento que já havia terminado, embora morassem apenas sob o mesmo teto. Foi aí que Valdo começou a tramar tirar a vida da mãe de seus filhos para que pudesse vender a casa que ela construiu e fugir para sua terra natal como se nada tivesse acontecido. Certa noite, Mirtha acordou com Valdo em cima dela, tentando enforcá-la. Ela não sabia, mas Valdo estava planejando isso há muito tempo e não iria desistir. Valdo começou a planejar o crime que, para ele, parecia perfeito. No dia do ocorrido, Mirtha estava no banheiro tomando banho para mais um dia de trabalho. Valdo pediu que seus filhos fossem para a casa de um vizinho e ficassem por lá. Então ele entrou no banheiro com a mulher desprevenida, sem a menor possibilidade de defesa. Ele atacou com uma arma branca que ele pegou na cozinha. Assim que constatou ter conseguido tirar a vida de sua ex-esposa e mãe de seus filhos, ele começou o trabalho de desmembramento, que, segundo ele, durou cerca de 3 horas. Valdo foi apelidado como o esquartejador. O corpo da vítima foi decepado antes de ser parcialmente queimado e depositado em vários locais da casa, com a intenção de destruir o corpo
Ele fugiu antes mesmo que alguém soubesse que ele havia tido um incidente com a mãe de seus filhos. Depois que os peritos forenses analisaram os dois fatos, puderam concluir que Mirta Gonzalez sofreu um golpe no rosto que teria sido o primeiro a acontecer. Foi ferida pelo marido quando ela estava no banho. Ela tinha 2 ferimentos de 3 centímetros cada um. Segundo investigações forenses, a cabeça de Mirta estava raspada e ambas as orelhas estavam faltando, cortadas depois de sua morte. Na mão esquerda, 3 cortes que se acredita terem sido causados quando ela tentou se defender do ataque contra a arma branca. Ela foi golpeada na região do pescoço, o que a fez sofrer asfixia respiratória. A data estimada está entre 15 e 16 de março, apenas 1 ou 2 dias antes da descoberta do corpo. Na necrópsia foram registrados 25 fragmentos de corpo, mas nunca se soube o que aconteceu com o coração e os intestinos que nunca foram encontrados. O ataque feroz do homem, segundo a perícia, parece ser obra de uma pessoa com experiência de um cirurgião. Parece que o sujeito já estava acostumado a cometer esse tipo de crime. A carne, o desmembramento, a raspagem da cabeça e o cozimento das peças não só mostravam a aparente intenção de se livrar de tudo para conseguir a impunidade, mas também demonstrou ódio e tanto desprezo por quem foi seu pai e mãe de seus filhos. O crime foi premeditado de forma calculada e sádica, que manifestou tudo em sua raiva. As autoridades não descansaram por 50 dias até que finalmente, em 31 de outubro, Valdo Riquelme se rendeu e foi extraditado de volta à Argentina. Preso na penitenciária de Marcos Paz, Buenos Aires, para ser interrogado, negando ter cometido o crime. 2 anos depois dos acontecimentos, que começaram no primeiro dia do julgamento, realizado via Zoom em plena pandemia, Riquelme recusou-se a prestar depoimento e limitou-se a fornecer alguns dados pessoais como nome completo e data de nascimento. Quando questionado sobre seu estado civil, respondeu de imediato que agora encontra-se solteiro. Ele foi acusado de assassinar Mirta Gonzalez Ayala e foi condenado sob a acusação de homicídio duplamente agravado pelo vínculo e pela violência de gênero, e a motivação, além da violência que ele já submetia à vítima, foi o conflito pela venda da casa que, ressaltando, foi ela quem construiu. Era humilde, mas o único teto que ela tinha para abrigar seus filhos, situada na Vila 31. Há anos, Mirta vinha sendo vítima de violência doméstica. Por fim, houve uma armadilha que acabou com sua vida. Para aqueles do julgamento que o acusado de homicídio desmembrou e jogou parte em um esgoto, tentando extinguir pelo menos a imagem feminina do que ela era, Mirta Gonzalez. Tudo isso demonstrou um profundo desprezo pela vítima. A defesa do acusado se concentrou em evitar que seu cliente fosse condenado à prisão perpétua. Antes de ler o veredito, a juíza concedeu a Valdo a oportunidade de falar suas últimas palavras. O acusado, que se recusou a falar na primeira audiência do julgamento, ele disse que lamenta o que fez. Foi um ato muito infeliz. Ele disse que foi casado com Mirta por 15 anos de sua vida. Agora está naquela prisão. Agora não pode dar a seus filhos o amor e o apoio que eles merecem. Ele agradeceu seus familiares e disse que eles nunca o deixaram sozinho, e aos filhos dele ele desejou que sempre estejam bem, onde quer que estejam, e agradeceu mais uma vez. Após suas palavras, o tribunal finalmente teceu veredito e condenou Vário Servian Riquelme à prisão perpétua, limitada a 35 anos devido ao tratado com a República do Paraguai que o impedia de fazê-lo. Se você fosse condenado à prisão perpétua, poderia pedir liberdade condicional em 2054. As autoridades
cometidas evidenciaram claramente a marca da violência contra a mulher. Ele demonstrou total desinteresse pela vida da pessoa que foi sua companheira durante anos e com quem teve seus 2 filhos. Após a sentença, o juiz ordenou a destruição do cortador de carne com a intenção de desaparecer com o símbolo da violência contra a mulher. Infelizmente, estamos diante de mais um caso de violência contra a mulher em que o outro se sente no direito de tirar a vida da sua companheira porque se sente dono dela e decide quando e como ela deve perder a vida, acreditando que ficará impune. A família se despediu de alguém que foi mãe, filha e amiga fiel. Este caso me fez lembrar do outro, também terrível, da modelo e socialite Abby Choi, de Hong Kong. Esse documentário completo também você encontra aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.